Aqui no estúdio a gente conversa com a jornalista Sony Lacerda sobre esse assunto e outros temas do cotidiano da política da Paraíba. Boa tarde, Sony. Boa tarde a todos. Segundo turno só no próximo mês? Só no próximo mês, né? Como você bem disse aí, a questão do quórum estava caindo já na votação dos destaques, então acho que ele achou melhor, né, a estratégia, deixar o pessoal tirar férias, né? Porque está todo mundo doido para visitar as bases. Então, para retomar depois com mais fôlego, né? E talvez com mais emendas. O jornal Correio da Paraíba, do domingo, trouxe uma matéria sobre a situação da Paraíba. Tem fala do presidente da FAMUP, do governador João Azevedo. Inclusive, esses dois atores, ainda com uma certa esperança da inclusão de estados e municípios, o Senado fazer. Tem clima para isso, Sony? Eu acho que tem. Né? A questão de João Azevedo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, a LDO, para 2020, já prevê um rombo aí de 1 bilhão e 500 mil. Né? Então, eu acho que é interesse dele entrar, né? Porque, de qualquer forma, se essa matéria tramitar aqui, ela é um pouco indigesta, não é verdade? Porque aí você tem que... São outros atores, né? É uma coisa bem mais localizada. Mas ele não descarta. Ele primeiro quer essa inclusão, né, tentar a inclusão no Senado. E aí eu li uma entrevista esse final de semana com o Tasso Gereissati, que é do PSTB, e ele deve ser o relator nessa comissão especial do Senado e ele acredita que dê sim para entrar, né, que aí vai lutar para isso e acha que entrando lá a Câmara não vai refazer, não vai desmanchar. É porque vai ficar estranho. Imagina só a posição de alguns deputados próximos do governo que votaram contra a reforma agora, no primeiro turno. Isso. Se o Senado inclui os estados, esses deputados vão ser convidados pelos seus governadores. Precisamos aprovar, né? Vai ficar um discurso incoerente, né? Governadores e prefeitos, né? E prefeitos. O próprio presidente da FAMUP, o George, tá realmente achando que vai entrar, ele defende isso, né? E os prefeitos também ainda estão fazendo pressão. O próprio jornal Correio diz o seguinte, que o presidente Adriano Galdino foi ouvido pela nossa reportagem, disse, a Assembleia está pronta para fazer o debate. E o deputado Ranieri Paulino reforçou com um adendo, olha, nós queremos fazer o debate necessariamente para compreender esse chamado rombo da PBPrev, né? Ele disse assim, ele quer conhecer os números. Na verdade, eu acho que os prefeitos deveriam saber, né? Devem estar por dentro, enfim, e conhecer. Porque você fala sempre rombo, mas você tem que entender de onde veio, né? E como vai ser a projeção dele, na verdade. Outro assunto para a gente abordar é a chamada reforma política, né? Que o Senado e a Câmara não fizeram novamente, não dá mais tempo para a próxima eleição em 2020. Por que o Congresso não encara definitivamente, hein, Sony, esse tema? Porque o Congresso, ele teima em legislar em causa própria, né? Então, para você ter uma ideia, aprovaram recentemente o fim das coligações proporcionais. Então, você agora vai ter que ir no gogó. Né? Enfim, vereador, principalmente, que é a eleição que vem. Entre os mais votados. Entre os mais votados. Eles já estão querendo reverter isso aí. Então, acho que é um desperdício de tempo ficar naquela. Não, eu aprovo, aí daqui a pouco eu repenso e analiso que não vai ser bom para mim, então vamos aí desfaz. Vamos desfazer aquilo ali que já está feito, né? Essa reforma política, ela já vem desde a época do governo FHC. Em 2015, aí teve uma mini reforma política, né? O próprio TSE já apresentou agora, inclusive agora em junho, ao presidente da Câmara. São mais de 20 propostas aí, emendas. Um texto mais completo. Um texto mais completo do que eles acham, né, que é mais coerente. Mas, enfim, não avança nem com a gota. A última mudança mais significativa, além dessa do fim das coligações para 2020, porque em 18 não valeu. Eles fizeram para valer em 20, né? A chamada criação do fundo eleitoral. Dinheiro público para bancar a campanha dos políticos. Não, aí você veja bem que interessante, né? Você tira a questão do financiamento privado, né? Aí você cria um fundo de campanha. Ele para 2018, se tivesse entrado, seria 1,7 bilhão. A projeção dele para 2020 é 3,6 bilhões. Como é que pode? Então, assim, um financiamento desse... Você não precisa de privado, não é mesmo? É verdade. Sony, em João Pessoa, a disputa municipal também promete ser extremamente acirrada. Luciano Cartacho deve apresentar o seu sucessor e o governador João Azevedo, Ricardo Coutinho, também devem ter um candidato competitivo. Além deles, outras forças também começam a figurar nessa disputa da capital?
O PSB, enfim, todo mundo já sabe, mas a gente espera as convenções que deve ter o nome de Ricardo Coutinho, né? Ele tem dito, como ele sempre, meio que faz aquele charminho de que o partido tem outros nomes, o próprio Gervásio Maia, né, o deputado federal, tem se colocado à disposição, né? Mas no final vence quem tem maior capital político, né, eleitoral, então é preciso pensar. O próprio Democratas já tem aí Felipe Leitão e o ex-deputado Raoni Mendes, né, que aí devem bater chapa interna e ir para a disputa, né, a não ser que de última hora entre em uma composição aí majoritária, né, enfim. Tem o PTB? O PTB, né, que aí fez uma convenção semana passada e disse que pretende lançar, mas ainda não deu um nome, né, pode até testar aí o Wilson Filho, né, que é deputado estadual. Que foi candidato a vice de Cida. De Cida Ramos, exatamente. Né? Você vai ter o PSL, Bolsonaro? Isso. O PSL, assim, aqui em João Pessoa, a gente ainda não tem muito sinalização dele. Em Campina Grande é certo que ele vai apoiar o grupo de Romero Rodrigues, né? E aí Romero Rodrigues lá deve ter o nome tem o Bruno Cunha Lima, tem outros nomes também, tem que ver se vai haver a composição com o grupo dos Ribeiro, né? Porque Daniela é um nome sempre lembrado, né? A senadora. Eles falam em Lucas Ribeiro, e falam em Lucas, Daniela, que é o filho de Daniela, que hoje é vereador, né? Então, assim, Daniela, porque ela poderia sair do Senado, se caso perdesse, ela pode voltar. Isso. Né? Então, tem essa maleabilidade aí. Aqui em João Pessoa ainda, o MDB nas últimas eleições sempre teve candidato, né? Disputou com o Zé Maranhão, na última eleição fez uma aliança, se eu não estiver enganado, com o Luciano Cartacho. Com o Luciano Cartacho, Estava naquela grande aliança com o PSDB, enfim, são partidos importantes. Esses partidos MDB, PSDB, eles devem ter uma participação de protagonistas aqui em João Pessoa, você acha? Falando do PSDB, essa semana eu recebi um card via linha direta de WhatsApp sobre a volta de Cícero Lucena, né? E aí, quem sabe? Ele tem dito que não volta para a política, mas todo mundo sabe que quando foi prefeito de João Pessoa, ele era uma pessoa muito dedicada, ele gosta da cidade e de repente ele pode voltar. Né? O MDB eu estou achando muito calado, né? Eu não sei se é porque Maranhão está em Brasília, né? O senador Zé Maranhão, e aí ele ainda está meio que respondendo os dividendos da campanha anterior, né? E Luciano Cartacho... Esse aí, Luciano Cartacho, é o prefeito da capital, foi reeleito com uma boa votação, inclusive, isso, na última eleição. Exatamente. Mas quem será o ungido, aquele que Luciano vai apresentar? Olha, é incerto e não sabido, eu costumo dizer, como a gente diz no interior, né? Porque eu não vejo ele muito buscando ali um nome ou apresentando um nome, né? Até porque Lucélio Cartacho, que é o braço direito dele, não pode ser candidato, né? Pela ligação que tem, irmão gêmeo. Então, a gente tem que esperar. E o que eu acho é que, ao contrário do que foi feito em 2018, é preciso ter uma maior rapidez para uma consolidação de nome, desculpa. Será que ele vai com nome técnico, alguém da gestão? Diego Tavares, Socorro Gadelha, o próprio Zênede, que foi candidato a deputado estadual, ou ele vai buscar aí uma alternativa política? Eu acho que ele deve buscar uma alternativa política, né? São 3 nomes muito bons, Socorro Gadelha, enfim, né? Já é bem tarimbado aqui, mas eu não sei se eles teriam esse espólio eleitoral, né? Porque às vezes tem a questão da transferência de voto, né? A gente não sabe ainda, ele não foi testado se ele consegue transferir, né? Que é a mesma coisa em relação a Ricardo Coutinho. Que tentou. Que tentou duas vezes e não conseguiu. Manuel Júnior, vice-prefeito atual da capital, assumiu um partido relativamente grande, Solidariedade, né? Será que disputa em João Pessoa? É o sonho dele é ser prefeito de João Pessoa, né? Todo mundo sabe disso, ele tem dito aí e repetido. Então, de repente, né, como você não tem, a grande força hoje, a prece hoje seria Ricardo Coutinho. Se Ricardo Coutinho realmente confirmar que não vai ser, e de repente ele tem chance, sim. A eleição fica aberta sem Ricardo, na sua opinião? Fica. Ricardo é um nome muito competitivo. Se candidato for, é muito competitivo. Entendeu? Primeiro que ele é um estrategista, né? Então ele não dá ponto sem nó, né? Eu acompanho o Ricardo desde quando ele era vereador. E eu estava na universidade e tudo, e a gente já via essa campanha e muito veio do que quando ele foi candidato a prefeito de João Pessoa. E aí, enfim, tem que correr atrás. A gente avançou bem na política da capital, falando, né, dos nomes, dos possíveis nomes. Essa semana vamos fazer de Campina Grande também.
Já fica o nosso combinado com o telespectador. Pronto. Essa semana a gente também conversar sobre Campina Grande. Sony, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. De nada. Boa tarde.